Bom dia a todos e a todas, gente. Hoje são 18 de agosto de 2020, 8 horas e 10 minutos. Eu vou iniciar nossa gravação, tá? Da nossa aula de hoje. Bom dia a todos e a todas. Ok? Ah, tem aqui um monte de gente me esperando aqui. Vamos lá. Isso aí, pessoal chegando. Bom dia, que tenhamos um ótimo dia, né? Primeira série, a gente vai iniciar hoje os conteúdos do capítulo 8, tá? Eu enviei para vocês na semana aquela chave de correção dos exercícios do caderno de atividade da apostila e eu vou marcar uma aulinha extra aí qualquer dia para a gente corrigir aqueles lá, né? Eu mandei, mas depois eu vou explicar aquela e explicar corrigindo, né, aquela parte do caderno de atividade, a apostila e da apostila do capítulo 7, ok? Então hoje eu já vou avançar para o capítulo 8, que a gente tem muita coisa para falar e eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, né? Eu selecionei alguns slides para vocês, já até enviei, né? Então hoje a gente começa a falar de elementos e fatores climáticos. A gente está estudando a climatologia, uma ciência ligada à geografia que estuda a dinâmica atmosférica, as condições, elementos, fatores climáticos, tipos de climas no mundo e no nosso país também, lógico, né? Então a gente começa a falar de a diferença de tempo e clima. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de diferenciar os termos tempo e clima, não é? Por exemplo, aqui eu deixei bem detalhado para vocês. Qual o significado do termo tempo? É um estado físico das condições atmosféricas de um determinado momento e local. Por exemplo, nesse momento, como é que está a temperatura? O clima não muda, eu concordo contigo, Gustavo. Algumas dinâmicas, alterações podem ocorrer periodicamente, mas eu concordo, Gustavo. O clima é mais estável, assim, ele é mais duradouro. O estado da atmosfera é mais duradouro. Por exemplo, o clima da região tropical, as médias térmicas na maior parte do ano são elevadas. É diferente você falar do tempo. O tempo nesse momento, como é que está? Ensolarado, abafado, calor. Então, no momento, o tempo, a condição da atmosfera, ela é momentânea nesse momento. Ela pode mudar, chegar uma frente fria, a temperatura cair, começar a chover. Então, o tempo a gente determina como o estado do momento da atmosfera. O clima não. O clima é um estado atmosférico mais duradouro. Então, olha só, aqui embaixo ele destaca, ó, estudo médio do tempo para determinado período, mês, em uma certa localidade. O tempo é o momento, o clima é o estado mais duradouro, igual o Gustavo destacou aqui. O clima praticamente ele não muda. Vamos ser tão radicais assim. Ele pode ter algumas alterações ao longo de um período geológico, né? Ao longo de uma sazonalidade do sistema natural da Terra. Isso pode acontecer, mas são estados mais duradouros da atmosfera. A gente sabe que a gente vive numa região intertropical. Aqui, o estado duradouro dessa região atmosférica, ele é o quê? Ele é mais cálido, ele é mais caldo, né? Até mesmo no inverno, nós estamos assim partindo para o final do inverno e repare que as médias térmicas estão altas, né? Diferentemente de uma região lá no círculo polar ou em uma região temperada. E como que ocorre o aquecimento da nossa superfície?
o Sol ele é o principal elemento que aquece nossa superfície. E repare como esse aquecimento ele é constante e ele ocorre de forma diferenciada em regiões. Olha só, o Sol emite o calor, parte desse calor é retida aqui na nossa superfície, outra parte é refletida, ó, volta de novo para a atmosfera, tá vendo? E esse aquecimento ele vai proporcionar diversos momentos que a gente tem aqui, ó, o ciclo hidrológico, o efeito estufa natural. Então essas condições atmosféricas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Lógico, nós vamos ter momentos diferenciados de acordo com o movimento de translação da Terra, da inclinação do eixo terrestre. Nós temos formas de aquecimento diferenciadas. O que esse desenho aqui ele ilustra para vocês? A Terra recebe esse aquecimento, parte dela é refletida de volta, parte dela é incorporada, é absorvida, parte do volume de água presente nos oceanos, nos rios, é evaporada em condição de vapor, gasosa, né? Então nós temos esse efeito estufa natural. E esse desenho aqui de baixo ele vai destacar isso bem claramente para vocês. O efeito estufa que nós temos natural, ele é necessário. Se nós não tivéssemos essa condição natural de aquecimento da nossa superfície, nós não estaríamos aqui. Nós e vários outros seres que dependem dessa troca de calor, né? Então, quando a gente fala o efeito estufa natural, é diferente daquele efeito estufa artificial, que a gente chama de aquecimento global. Então, não confundam esses termos. Efeito estufa natural e efeito estufa artificial. Olha o natural aqui, ele funciona igual uma estufa mesmo, ó. As ondas, né, de raios solares são emitidas, parte delas são absorvidas aqui na nossa superfície, outra parte ela volta, né, para a nossa atmosfera. Então esse efeito estufa natural dá a possibilidade e condição de diferentes formas de vida em nossa superfície. Olha aqui como ele destaca aqui, ó, efeito estufa é um fenômeno natural capaz de reter o calor na atmosfera terrestre. Sem ele, a temperatura média do planeta seria abaixo de zero, com certeza. Como seria se não tivesse essa retenção de parte do calor dessa superfície? Quando o Sol estivesse presente em uma determinada região, iria aquecer que as temperaturas chegariam ao extremo. E, ao contrário, quando a Terra fizesse aquele movimento de rotação e estivesse do lado oposto do Sol, as médias térmicas iriam cair demais. Então, provavelmente, nós, da forma que nós estamos adaptados aqui, nós não conseguiríamos resistir a essa imensa amplitude térmica. Então, a diferença entre tempo e clima, né, é o estado atmosférico. O tempo é o momento, o clima é o estado duradouro. O efeito estufa natural, que ele retém parte do calor, reflete parte do calor, então mantém essas condições de aquecimento que possibilita diferentes vidas ou formas de vida na nossa superfície. Então aqui tem esse desenho que mostra claramente o que está acontecendo nesse momento, né? O Sol está emitindo calor, parte dele está sendo absorvido na superfície, outra parte está sendo refletida, ó, igual espelho, quando reflete, manda de volta. Você vê sua imagem refletida no espelho. A mesma coisa os raios solares, ó. Parte dele fica retido, outra parte é refletida de volta para a superfície ou para a atmosfera, né, gente? Vamos lá. Alguma dúvida aí? Pergunta sobre esses elementos que são conceitos básicos, né, do nosso sistema atmosférico: tempo, clima, efeito estufa natural, aquecimento atmosférico. Lembrando sempre a vocês,
a forma de aquecimento do nosso planeta é diferenciada, não é igual. Nós temos um formato de quase uma circunferência, então os raios solares eles batem de forma diferenciada em regiões diferentes da Terra. Né? Por exemplo, nós vivemos uma região central aqui, ó. A gente está no centro da Terra, se pegar a posição da linha do Equador. A gente está numa posição onde os raios solares eles refletem com mais intensidade, diferentemente das regiões polares. Né? Então, a temperatura aqui, a forma de aquecimento, ela é diferenciada de acordo com a região. Vamos passar aqui o slide aqui. Deixa eu ver se tem. Elementos e fatores climáticos. Deixa eu tirar esse chat aqui, botar aqui embaixo. Olha lá, quando a gente fala de elementos e fatores climáticos, eles estão relacionados. O clima ele é o estado duradouro da nossa superfície. E o que faz esse estado duradouro ocorrer são os elementos e condicionantes que estão relacionados à forma de aquecimento em nossa superfície. Repare aqui alguns elementos climáticos. A temperatura, não falei que o tempo é o estado do momento. O que está acontecendo com a temperatura agora? Ela está quente, está aquecida, ela está com baixa umidade, ela pode mudar. Então, esse elemento, a temperatura, está condicionada dentro de uma macro temperatura, que é o clima. A umidade do ar, a chuva, o vento, a pressão atmosférica são exemplos de elementos climáticos. Os fatores climáticos, eles modificam a dinâmica desses elementos climáticos. Por exemplo, a posição geográfica de uma região, que a gente chama de latitude, a gente já até estudou, né? O posicionamento ao norte ou ao sul, partindo da linha do Equador, o efeito da altitude, da continentalidade, maritimidade, são exemplos de elementos, ou de fatores ou condicionantes climáticos. A gente vai ver um por um detalhadamente aí mais adiante. Tem alguns conceitos em climatologia que muitas vezes a gente fica perdido. Por exemplo, o albedo. O albedo é a capacidade de reflexão da luz solar. Eu não falei que a parte da luz solar, quando chega na nossa superfície, ela fica retida aqui, outra é refletida, ela volta. Então, o albedo vai depender de quanto, ou a quantidade, ou a porcentagem de reflexão desses raios solares. Por exemplo, em regiões polares, como é uma área, a neve ela é mais branca, né? Então o poder de reflexão dela de refletir dela é muito alto. Ela retém pouco calor. Isso contribui para as baixas temperaturas. Quando você tem um ambiente mais escuro, por exemplo, florestas, o asfalto, ele absorve cerca de 95% do calor. Quer ver um exemplo? Quando a gente usa uma camisa preta e uma camisa branca, vocês já repararam? Quando está calor, você evita de usar uma roupa mais escura, porque ela retém mais esse calor que é emitido dos raios solares. Quando você usa uma roupa mais clara, branca, ela vai reter menos esse calor. Então, a condição de reflexão da luz solar, bateu, voltou. Quanto mais clara for, mais refletida ela é, ela volta para a superfície. Então, as regiões polares, elas retêm menos calor, do que as regiões intertropicais, que são muitas delas têm florestas densas, né, que refletem, que retém mais esse calor. Então, associo o albedo com a reflexão, a capacidade de voltar esses raios solares para a superfície. A neve, ela tem um poder de reflexão bem maior, cerca de 90%. Isso quer dizer que ela
retém menos calor. Uma floresta que é mais escura, ela retém mais esse calor. Lembre-se sempre, uma camisa branca e uma camisa preta. A preta retém mais calor, a branca menos. Se vocês já repararam em mim, na escola, quando a gente está lá, você repara que eu uso muita camisa branca. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem tempo que a gente não se vê, mas eu dou aula para vocês, a maioria desde o ano passado. Reparem como eu vou, na maioria das vezes, de camisa mais clara. Dificilmente você vai me ver com uma camisa escura, só quando está um dia mais frio, né? Que é exceção aqui. Ó, Bárbara já percebeu, Arthur também. Por quê? Eu sou calorento. Meu corpo ele retém muito calor, né? Então eu vou usar uma camisa mais clara para reter menos aquele calor que meu corpo já retém. Então repare nisso e vocês também. Quando eu vejo sempre amarela e branca, isso aí, Bárbara. Você fica com calor até com blusa clara, fico. Concordo com você, Vitor. Eu sou calorento, eu não consigo. Se você falar, usa uma camisa preta, dificilmente você vai ver. Eu tenho uma camisa preta de manga comprida. Eu uso extremamente, dificilmente eu uso aquela camisa. Até minha esposa fala, pô, para que você comprou? Ah, eu ganhei, eu não comprei. Né? Então, isso serve para vocês também como uma forma de entender melhor essa retenção e reflexão de calor. Isso aí. Viu como vocês percebem, né? E a camisa de vocês, a branca, ela retém menos calor do que aquela cinza de ensino fundamental. Vocês já perceberam? Às vezes não dá para perceber bem, que é uma coisa muito grotesca que eu estou falando, mas eu estou dando um exemplo no nosso dia a dia, né? As pessoas aqui que moram num clima tropical, geralmente eles usam roupas mais claras. Quando você vai lá nas regiões mais frias, repare que as roupas mais escuras são muito usadas lá. Eu morei lá, eu sei o que eu estou falando, e vocês também percebem isso aí. Beleza, cara. Isotermas, repare essas linhas aqui, ó, 10 graus, ó, 20 graus, são linhas que unem pontos de temperatura igual. Por exemplo, essa isotérmica aqui, ela está medindo uma área de médias térmicas de 10 graus, tá vendo? Por isso que ela é chamada de isotermo de 10 graus. Essa isotermo de 20 graus, ó, na região tropical, olha como é uma linha, essa linha ela representa uma região mais quente. Quanto mais você se afasta do trópico, as linhas vão mudando de valor. Olha, chegando próximo ao Círculo Polar Ártico, 0 graus. Então, quando vocês se depararem com um mapa que tem essas linhas que são chamadas de isotermas e tem essas temperaturas aqui, é uma região onde as médias térmicas, lá só tem 10 graus de temperatura, lá em cima só tem 0. Não, é uma média térmica, que a gente vai ver agora o que significa. Repare, quanto mais próximo à linha do Equador, maiores são os valores das isotermas. Ó, repare, mais próximo ainda da linha do Equador, 25 graus. Olha como vai crescendo e decrescendo de acordo com a proximidade ou o distanciamento da linha do Equador. Então, essas isotermas são linhas que determinam as médias térmicas. Jamais vou falar, aquela região só tem 10 graus de temperatura. Errada. E o que seria uma média térmica? É uma média aritmética das temperaturas. Essas médias podem ser tiradas diariamente, mensalmente ou anualmente. E eu botei aqui embaixo para vocês relembrarem a matemática, né? Como se calcula uma média aritmética? Pega os valores, por exemplo, eu vou tirar uma média térmica diária. Eu vou tirar 24, eu vou medir 24 temperaturas, porque um dia tem 24 horas. Então, a cada hora eu meço uma temperatura. Vamos supor, 0 horas deu 15 graus, 1 hora 20. Eu vou chegar até
24 horas, vou somar aquelas 24 temperaturas que eu medi e vou dividir por 24. É uma média que a gente tira que calcula-se as médias térmicas. Elas podem ser calculadas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ou por trimestre, semestre. Isso vai depender do que o climatólogo está querendo estudar ou passar para nós. A amplitude térmica seria a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria. Também diária, semanal, anual. Vamos supor, tiramos a média hoje diária. Né? A média mais elevada do dia deu 32 graus, que foi lá para 1 hora da tarde. Estou dando um exemplo. A média mais baixa do dia foi 2 horas da manhã, deu 9 graus. O que eu faço para calcular a amplitude térmica? Diminuo 32, que foi a máxima, por 9, que foi a mínima. 32 menos 9 vai dar 23 graus. A amplitude térmica ou oscilação térmica foi de 23 graus, a diferença entre máxima e mínima. Olha esse mapa aqui, as isotermas aqui, ó. Olha lá no Círculo Polar Ártico, menos 20 graus. Olha aqui na região próxima à Amazônia aqui, 25 graus. Lá, 20 graus negativo, 25 graus positivo. Olha uma região lá temperada, 20 graus. Olha como elas mudam de acordo com o fator latitude. Então, são conceitos importantes. Nós vamos estudar gráficos de climogramas, nós vamos calcular a amplitude térmica, nós vamos calcular o índice de chuva, que são as precipitações, nós vamos calcular outros tipos de cálculos em climatologia. Então, ó, eu mandei para vocês esse slide, vocês têm com vocês lá, né? Se lembra que eu enviei? Vocês vão estudando isso em casa, né? Reforçando o que a gente está dando aqui em aula online aqui para vocês. Alguma pergunta até agora? A gente vai ver agora os principais elementos climáticos, depois os principais fatores ou condicionantes climáticos. Alguma dúvida na questão de albedo, isotermas, média térmica, amplitude térmica? A gente vai rever isso ainda aí, tá? Não preocupa não. São conceitos que a gente vai falando e quando a gente for praticar, fazer exercícios, a gente vai ver que é fácil. É mais fácil do que roubar bala de criança, tá, gente? Vamos lá. Aqui, nós temos aqui os principais elementos climáticos. Eu começo a falar, né, da pressão atmosférica. Todo ar que nós temos aqui presente na atmosfera tem um peso. Quando você abana a mão, você já percebeu que tem um peso, se você um peso aqui presente, esse peso é formado por gases. Então, olha aqui um conceito bem básico de pressão atmosférica. É o peso do ar sobre a superfície. Se nós não tivéssemos esse peso, nós poderíamos não ter essa condição que nós temos hoje. Com certeza nós não teríamos, né? Então, olha só como a pressão atmosférica ela vai variar de acordo com a altitude. O que seria a altitude? A altitude é o ponto vertical partindo do nível do mar. O nível do mar é o ponto zero. É a partir dele que nós medimos a altitude de um lugar. Tá? É sempre a partir do nível do mar. O nível zero na nossa superfície é o nível do mar. Ele vai variar, a maré pode estar alta, baixa, mas tem essa oscilação que é partindo dali. Por que eu sei que o Monte Everest, lá na Cordilheira do Himalaia, ele tem 8.848 metros? Porque foi medido por um aparelho chamado altímetro, que ele parte do zero, que é o nível do mar, e chega até aquela altitude aqui, ó. Olha o meu cursor, né? Então, vamos
diferenciar as áreas próximas ao nível do mar e as áreas de elevadas altitudes. Atenção, muita gente confunde isso. Quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, o ar lá em cima, ele é mais rarefeito, mais leve, tem menor concentração de oxigênio, gases? Sim. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é a concentração de gases, né? Oxigênio, nitrogênio e outros, e o ar fica mais denso. Então, nós vivemos numa área de alta pressão atmosférica, a gente está bem próximo ao nível do mar. Perceberam aqui? Se a gente for lá para Domingos Martins, vamos botar Pedra Azul, 1.050 metros. A pressão atmosférica lá vai ser menor. Então, eu até escrevi isso aqui para vocês não confundirem. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Não tem aquele tormento para o jogador brasileiro quando ele sai. A maioria das localidades no Brasil estão abaixo de 900 metros de altitude, com algumas exceções. Lógico, nós temos Campos de Jordão, São Joaquim, Pedra Azul, mas bota aí, a maior parte das localidades, das cidades, locais, pessoas vivem abaixo de 900 metros. Quando um jogador de futebol brasileiro, que vive, na maioria das vezes, com exceções, lógico, em áreas de próximo ao nível do mar, que tem uma alta pressão atmosférica, vai jogar lá na Bolívia. A capital da Bolívia, La Paz, está a 3.600 metros. Ó, vamos botar aqui, La Paz aqui, Rio de Janeiro aqui. Né? O Flamengo, quando vai lá, ele sempre leva uma goleada. Por quê? A gente pode explicar. O jogador do Flamengo ele está bem próximo ao nível do mar. Quando ele vai jogar lá em La Paz, ele sente essa diferença de pressão atmosférica. Então, o ar lá é mais rarefeito, tem presença menor de oxigênio que a gente precisa para inspirar e expirar, e o nosso organismo que está acostumado com essa dinâmica aqui vai sentir. Né? Tanto que quem vai jogar na altitude, o efeito altitude, para aquela pessoa que vai fazer um esforço físico, a gente vai perceber aqui que o organismo vai sentir. Então, a cada 1.000 metros que a gente sobe de altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Por que é uma dificuldade enorme escalar e chegar lá no Monte Everest? 8.848 metros, gente. O nível de oxigênio lá é bem menor do que a nossa região aqui, onde a maioria das pessoas vivem no mundo, até 500 metros de altitude. 500 metros a gente ainda não tem uma diferença tão consistente. 1.000 metros a gente consegue sentir um pouco. Quer ver um exemplo? Quem vai lá para Pedra Azul, de carro, vamos supor, quando está subindo, vocês já notaram que o nosso ouvido ele começa a tapar? Aí você já começa a perceber mais ou menos a diferença da pressão atmosférica. Então, muito atento a isso. O que seria a pressão atmosférica? A quantidade de peso do ar em nossa superfície. Né? Ela é diferenciada principalmente pela altitude do lugar. Áreas de elevadas altitudes, a gente percebe isso acima de 2.000 metros, tá? 1.000 metros a gente já percebe, mas muito pouco, tá? Áreas de elevadas altitudes, nós temos ar mais rarefeito, concentração e presença menor de gases, inclusive oxigênio, nitrogênio, e vice-versa quando chega no nível do mar. Não esqueçam isso, tá, gente? É muito interessante a gente entender esses elementos climáticos para nós percebermos alguns fatos que nós corriqueiramente nós passamos, né? Outro fator é a temperatura.
A temperatura é um elemento climático. Reparem aqui, a temperatura é a forma de aquecimento diferenciada em nossa superfície. A nossa superfície ele não é diferenciada, não é aquecida, desculpa, de forma homogênea, igual. Repare esse desenho aqui. A gente vive numa região intertropical. Essa aqui é uma região temperada, entre o trópico e o círculo polar. E aqui é a região polar. Olha como a inclinação dos raios solares é diferenciada aqui, ó. Repare, ó. Aqui na região tropical onde a gente vive, os raios eles caem de forma vertical, perpendicular. Isso acontece, ó. Olha como ele vem frontalmente aqui e aquece mais essa área, tá vendo? Ó, o aquecimento é maior. É como você pegar uma lanterna aqui. Deixa eu botar um. Pera aí. Botar uma lanterna aqui. Botar uma rosinha cor de manteiga aqui. Não, vou botar um vermelhinho, né, que chama mais atenção. Ó, os raios solares ele vem de forma perpendicular, vertical. Tá vendo? O que que acontece? Ele vai gerar um aquecimento maior aqui. Repare como nas regiões temperadas ele inclina um pouquinho. Se ele inclina um pouquinho, ele espalha mais o calor. Aquece um pouquinho mais, o aquecimento maior, aquecimento um pouco menor. Olha como a forma de inclinação é maior aqui ainda, ó. E ele vai espalhar mais ainda a luz e aquecer menos. Olha como com essa imagem aqui, com esse desenho, eu consigo mostrar para vocês que as regiões tropicais são mais aquecidas e as regiões polares menos aquecidas. Consequência de a inclinação dos raios solares. Nas regiões tropicais, essa inclinação é menor, ele age com mais força e nas regiões polares a inclinação é maior, aquece menos. Nas regiões temperadas, meio termo, tá? Olha só, o aquecimento é médio, nem tão forte, nem menos intenso. Então, olha aqui, ó, a forma de inclinação diferenciada aqui. Perceberam isso aqui? Por que que nossa região aqui, entre os trópicos, ela é mais aquecida? Pela forma de aquecimento e intensidade dos raios solares. Tá? O auxílio garantiu Tem um comida em microfone casa. ligado Mas aí, por como é favor, desliga para beneficiária do mim. Bolsa Família, o dinheiro extra acaba neste mês. Quem está vendo E por Bolsa Família aí, por a favor. Elaine não deve voltar. Obrigado. Olha lá, gente. Entenderam isso aqui? Eu quero aí o retorno para mim. Por favor. Temperatura é a forma diferenciada de aquecimento da nossa superfície. Vai aí uma pergunta. Quem quiser responder agora no chat ou liga o microfone e responde para mim. Por que que as regiões tropicais são mais quentes do que as polares? Levando em conta a incidência dos raios solares. Vamos lá, um aluno ou aluna para mim, por favor. Professor, Pode falar. tá comendo aqui, espera aí. É, é porque a maioria das regiões que tem o clima tropical, o sol bate de maneira perpendicular no solo, fazendo com que aqueça mais a superfície. Joia, garoto. E nas regiões polares, o que que acontece? Ó, meu cursor A aqui. angulação é maior. A angulação é maior. Isso, inclinação maior. Foi quem falou? Foi Gustavo. Gustavo, parabéns. Isso aí, muito bem, tá, Gustavo? Muito bem explicado aqui para nós, ó. Olha o que que Gustavo falou. Nas regiões tropicais, ó, os raios solares eles são mais verticais, perpendiculares, ó, tá vendo? Então, quando ele chega aqui, ó, ele vai aquecer mais essa região, porque ele está vindo com mais intensidade. Aqui nas regiões polares, olha como ele inclina. Se ele inclina, ele espalha mais a luz e aquece menos. Aqui a luz é mais retida, de forma mais intensa, a retenção da luz é maior. Nas regiões temperadas, meio termo, tá vendo? Ó? Não tão inclinada, nem tão
perpendicular. Aqui tem um exemplo de uma inclinação leve na região temperada, uma inclinação maior numa região polar. Tá vendo aqui, ó? Por isso que a gente tem essa diferenciação de aquecimento da nossa superfície aí. Beleza pura, gostei de ver, tá? Continuando aí, alguma pergunta para mim aí? Posso avançar? Não esqueçam desse desenho jamais para vocês entenderem por que a gente está no inverno agora na região tropical e está esse calor. Mesmo com a inclinação do eixo terrestre, os raios solares, a gente está numa posição central da Terra. O ano todo, esses raios solares eles vêm de forma um pouco inclinada agora pela inclinação, mas ainda forte. Quando chegar agora, outubro, novembro, dezembro, é aquela máxima temperatura, porque eles vão agir com mais força ainda. Vocês acham que lá no Alasca, lá no norte da Noruega, um verão ele chega a 40 graus? Pode até chegar numa eventualidade, mas muito dificilmente. Verão lá 10, 15 graus é festa, é forró. Para nós aqui, no inverno, dificilmente chega uma temperatura dessa, o que explica essa intensidade o ano todo dos raios solares. Pô, sacanagem, né, tio? Aqui poderia nevar, né? Infelizmente não neva. Aí eu estou aguardando um aluno ou uma aluna me perguntar por que então a gente tem neve, pouca, mas tem, nas regiões lá da região sul, em Santa Catarina, alguns lugares do Rio Grande do Sul. Alguém poderia responder isso para mim? Hã? Mas você falou que aqui a gente vive numa região intertropical, então não deveria nevar de vez em quando lá em Santa Catarina. Vocês sabem por quê? Aí entra um condicionante, um fator climático, que é a altitude. A altitude reduz a temperatura, depois a gente vai ver isso. Em alguns lugares pode nevar no inverno. No Brasil isso acontece em poucas áreas, tá? Pouquíssimas mesmo, principalmente no sul do país, beleza? Que está uma região mais afastada do trópico também, né? Tem o fator latitude. Lá os raios solares já começam a chegar um pouco inclinado também. Se você comparar Manaus e Porto Alegre, ó, Manaus, Porto Alegre, grande parte do ano dessa forma aqui, a inclinação dos raios solares também, beleza? A posição geográfica, latitude e altitude. Porto Alegre não neva, tá? Mas se você for na Serra Gaúcha, altitude, em alguns momentos neva. Se você for na Serra Catarinense, em alguns momentos neva. Florianópolis, capital de Santa Catarina, não neva, né? Então vamos lá, galera. Avançando aí com elementos climáticos. A insolação, ó, gente, energia emitida pelo Sol. A insolação que nós temos aqui é o poder de reter calor, de retenção de calor. Olha a distância da Terra do Sol. O Sol é o principal elemento, né, que emite calor e luz solar e luz natural para os planetas, né? E não é diferente para a Terra. Olha a distância que o Sol está do nosso planeta, 150 milhões de quilômetros, tá? E mesmo assim ele emite essa condição de calor aqui para nós, que a gente chama de insolação, ó. Energia emitida pelo Sol se propaga no espaço em todas as direções. Repare que mesmo à noite, quando a gente vira do lado oposto para o Sol, a Terra faz um movimento de rotação, a Terra ainda mantém um aquecimento natural, né? Não tão quanto a gente está virado para o Sol, que é o momento agora, mas ela mantém essa retenção. Se lembra do efeito estufa natural? Ó, ela girou, aqueceu mais no dia, voltou para o lado oposto, ela vai perdendo um pouco esse aquecimento, retendo ele ou emitindo esse calor lentamente, mas que mantém as condições de calor ainda na nossa superfície. Lembrando, ó, olha a localização
da região tropical, ó, tá vendo? Deixa eu botar uma um lápis aqui para vocês aqui, ó, que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vive nessa região aqui, ó. Repare como essa região ela está na parte central da Terra, ó. É aqui que os raios solares vão emitir mais luz, né? Quanto mais se afasta, ó, peraí, deixa eu ver aqui. Quanto mais se afasta, mais ele vai se inclinando. Então é isso que vocês têm que entender. A gente está em pleno inverno e essa temperatura danada ali fora, não é? Lógico que em alguns lugares do Brasil, né, mais frio, aí tem alguns condicionantes que a gente vai estudando aos poucos aí. Então, ó, o que é importante vocês saberem também? A distância da Terra para o Sol, né? Ah, é verão porque a Terra está mais próxima do Sol. Não tem nada a ver isso aí, tá? Ele tem no percurso um período que a gente chama, que a gente já estudou, né, de afélio e periélio, que a Terra, no seu giro, ela se aproxima um pouco, se afasta mais. Isso não vai ser determinante para o ciclo das estações de ano. O que é determinante para o ciclo das estações do ano? É isso aqui, ó. A Terra, ela está girando. Ó, deixa eu botar aqui para vocês. Nesse momento, como é que está a inclinação do eixo terrestre? O hemisfério norte, ele está mais inclinado, aqui vou botar a linha do Equador. Não ó, o hemisfério norte está mais inclinado para os raios solares, ele bate mais no Trópico de Câncer. Então, verão lá em cima, inverno para nós aqui embaixo. Porém, entretanto, a gente está numa região tropical, as médias térmicas não são tão baixas quanto mais a gente se afastar da linha do Equador. Então, isso é muito importante para vocês saberem também. Beleza, galera? A outra coisa é que eu já estou terminando, tá? Outra coisa interessante, ó, faltam uns 5 minutos para a gente terminar aqui, ele já está me dando um relato aqui de tempo. Eu vou terminar isso aqui. Essa questão da média térmica diária, a gente já falou sobre ela, mas é bom a gente relembrar. Ó, a média térmica é quando a gente tira, a gente faz uma média aritmética, né, de temperaturas. A cada hora a gente mede uma temperatura, soma 24 temperaturas durante o dia, divide por 24, a gente vai tirar uma média térmica diária. A gente pode fazer isso semanalmente, mensalmente, anualmente. A amplitude térmica, olha só, é calcular a diferença da maior temperatura com a menor. Vamos supor, a temperatura mais elevada durante o mês de agosto foi de 31 graus. A mais baixa foi 15. Como é que eu vou tirar a amplitude térmica do mês de agosto? 31 menos 15, 16. É a diferença entre a máxima e a mínima. Beleza, galera? Eu vou encerrando aqui. Enquanto isso, eu quero ver perguntas de vocês. A gente tem alguns minutinhos ainda aí antes de terminar. Ah, galera, vou mandar uma atividade para vocês essa semana, avaliativa, como tarefa. Vai estar lá na tarefa portal educacional. E vocês vão ter até a semana que vem para me entregar, mas maiores detalhes eu mando para vocês lá na mensagem. E a gente, na semana que vem, continua a aula de elementos e fatores climáticos. Tá ok?